Fala comigo, tropa, tá começando mais um vídeo nesse canal diretamente de Bali. Hoje é domingo, final da Copa do Mundo. Aqui acontece de domingo para segunda. Jogo aqui às 3 da manhã hoje, se eu não me engano. Vou ali comer uma feijoada já já. Trabalhei a noite inteira. Acordei, já peguei um treino, tomei um café. Voltei pra casa, resolvi algumas coisas aqui. E parei pra gravar esse vídeo com vocês e para vocês. Porque hoje eu quero falar de uma frase que meu pai falava pra mim toda hora. Mas antes eu quero mostrar aqui as rupias vietnamitas. Isso aqui são R$ 300, basicamente. São 1 milhão de rupias, que tem 1 milhão de rupias. Cada uma dessa vale 100 mil. Mas voltando. Meu pai falava uma frase pra mim que sempre mexia muito comigo e marcou minha vida. E, mano, marca até hoje. Que é: quem se mistura com porco, farelo come. Essa frase deve ter sido dita por muitos pais. Acredito que o seu também falou. Se não falou, deixa aqui nos comentários a frase referente a esse significado que seu pai ou sua mãe falava pra você quando você era criança. No meu caso, era meu pai que falava bastante. Mano, teve uma época... Eu tive diversas fases na minha vida. Na época que eu era adolescente, eu andava desde os moleques do rock and roll. Então eu ouvia muito rock and roll. E outros dias eu andava com os moleques do funk, do pagode, da putaria ali. E isso me levou a ouvir. Isso me levou a ouvir pagode e funk também naquela época. Hoje eu ouço só pagode, não ouço mais funk, porque eu acredito muito que o mundo é movido por frequências sonoras. E se você ouve coisas que degradam, que falam sobre degradação da humanidade, você vai conspirar para que isso aconteça, tá? Então, se eu fosse você, começava a filtrar as coisas que você ouve. Inclusive, eu tô parando também de ouvir diversos outros estilos musicais e tô trocando por estilos musicais mais inteligentes, que me fazem evoluir como pessoa. Um exemplo disso é que, se eu não me engano, em Londres, eles colocaram música clássica para tocar nos metrôs e isso abaixou a taxa de assalto dentro do metrô ali. É alguma coisa assim, dá uma pesquisada aí que você vai achar, dá um Google. Mano, essa frase sempre me fez refletir muito, porque quando eu andava com essa galera do rock, que era aquela galera mais punk, eu queria ser o cara punk. A gente assistia Jackass, que era da hora, e a gente ouvia rock and roll e tomava vinho. Então, tipo assim, eu me tornei aquele personagem. Mano, todo mundo já conheceu um grupinho desse, ou já pertenceu a um grupinho desse e sabe muito bem o que essa galera faz. Então, eu comecei a agir igual aqueles caras. Ao mesmo tempo, eu andava com os outros caras e eu me camuflava. Eu usava as roupas que eram adequadas para cada ambiente, tá ligado? E isso, basicamente, reforça essa frase, que quem se mistura com porco, farelo come. Porque ao andar com essas pessoas, eu tinha os hábitos que elas tinham e automaticamente eu comecei a fumar com 14 anos de idade e a beber com 14, 13 anos de idade. Isso deu consequências na minha vida até hoje. Depois eu comecei a andar com a galera mais do rap. Então eu comecei a cantar, a dançar, porque eu andava com aquela galera e pertencia àquela bolha. Então, basicamente, a galera que você anda define a bolha que você vai ser, define os seus costumes. Ah, mas eu não me contamino, Lucas. Eu sou um cara que eu tenho minhas ideologias totalmente formadas e eu não me contamino. Tá bom, Brasil. Se você está dizendo, mas 90% da população é assim, isso é cientificamente comprovado. Você é a média das 5 pessoas que você caminha, que você anda. Essa é a frase bonitinha para se mistura com porco para o come. Enfim, quando eu comecei a minha jornada de autoaperfeiçoamento em mim mesmo, onde eu busquei melhorar a minha dicção, a minha oratória, a minha fluidez em assuntos que eu não dominava, comecei a ler mais, comecei a estudar outros assuntos os quais os meus amigos do meu ciclo não estudavam, eu tive que mudar de ciclo. Porque os assuntos já não combinavam mais, as métricas de assunto não batiam mais, entende? A visão de futuro já não era a mesma, então eu acabei tendo que mudar o meu ciclo de amizade, porque se você for uma laranja podre dentro do cesto, você apodrece as outras, mas se você for uma laranja boa e as outras forem podres, elas te apodrecem. Cara, essa frase foi boa, né, moleque? Meu Deus. Acho que eu tô ficando bom nesse bagulho de YouTube, né, tropa? Enfim,
falando sério aqui agora. Mano, eu tive que transicionar e mudar para pessoas que tinham um intelecto maior do que o meu, para que eu pudesse tanto compreender um pouco mais dos assuntos os quais eu queria entender, quanto evoluir como pessoa. Então, para acompanhar essas pessoas, eu tinha que ler mais livros, para não para ficar debatendo os livros com ele, mas para quando essa galera puxasse um assunto na mesa, eu ter bagagem para falar sobre aquele assunto. Mas eu sempre fui o cara que mais ouvia, que observava, tá ligado? Principalmente nessas mesas onde as pessoas falam assuntos que agregam muito na sua vida. Então, cara, o meu conselhinho de amigo pra você hoje é que você deixe de andar com as pessoas que você anda se você é a melhor dessas pessoas. E comece a andar com pessoas que, cara, são infinitamente melhores, mais inteligentes, mais bonitas, mais ricas do que você. Porque se você andar. Mano, cara, isso é muito lógico. Se você andar com a galera da putaria, você vai querer viver rolê e putaria. Se você andar com a galera que é mais centrada em trabalho, em networking, em fazer dinheiro, em montar empresas, em business, a galera que é casada, de repente, tá ligado? Você vai crescer muito, cara. Você vai evoluir muito de patamar intelectual. De verdade. Repara que essas pessoas que não têm um intelecto tão fundamentado, tão expandido, elas andam com as pessoas que são do nível delas. E quando elas veem uma pessoa que fala um assunto, de repente, que ela não compreende, ela basicamente cafoniza essa pessoa. Tá ligado? Ela fala, nossa, que cara marrento, que cara zoado. Por quê? Porque essa pessoa sabe mais que ela, então o ego dela não permite ter alguém que saiba mais que ela. Isso é falta de humildade. Porque humildade não é fazer menos de si, é pensar menos em si. O pensar menos em si te leva a aprender com pessoas que sabem mais que você. Baixar suas orelhinhas e falar, cara, acho que eu posso aprender um pouco mais com essa pessoa aqui. Tá ligado? Claro, a gente aprende com todo mundo. Provavelmente alguém vai comentar, mas eu aprendi um negócio esse dia com o mendigo e pá. Mas, pô, cara, o que você aprende com o empresário é muito mais foda. Com o mendigo você vai aprender que a vida pode ser leve se você viver ela de forma tranquila e simples. Eu tava conversando com uma amiga hoje sobre exatamente isso. Sobre vida simples, cara. A gente tá aqui em Bali e a gente aprende muito a viver de forma simples. Algumas pessoas sentem falta, né? Das coisas de cidade grandona, assim. Mas eu gosto muito desse lifestyle de praia, de, porra, viver a parada simples, de estar ali vivendo o simples, tá ligado? E o simples não significa viver mal, tá ligado? Ah, não, eu vou me enfiar numa toca e vou ficar lá comendo só o que eu caçar e é isso, bebendo uma água de coco. Não, é você viver uma vida simples. Tipo, você vai num restaurante local e come uma comida dos caras, super barato. Você mora num lugar tranquilo, um bangalôzinho, e, tipo, não faz muito questão das coisas materiais, tá ligado? Eu faço questão porque eu preciso delas pra trabalhar. Mas, cara, voltando ao raciocínio, eu acredito que se você hoje. Eu quero que você faça um teste com você mesmo. Olha para as 5 pessoas que você mais conversa no WhatsApp ou pessoalmente, no trabalho, e vê se essas pessoas querem ter a vida que você deseja ter. Se essas pessoas não tiverem a vida que você deseja ter, eu te sugiro trocar de amizade. Tá ligado? Não que você vai ser escroto, otário, filho da puta de chegar pra essas pessoas e falar que você tá trocando de amizade porque você quer ser melhor. Não, você vai simplesmente se afastando aos poucos e você vai mudando de amizade. Ah, mas eu não consigo, não sei onde arrumo mais amizade assim, que é top, foda pra caralho, que é inteligente, que já leu vários livros, não sei. Aí você começa a mudar seus rolês. Porque na balada você não vai achar essa galera, até vai achar, mas essa galera não vai querer trocar assunto disso nesse momento. E geralmente essa galera não tá na balada, ela tá, tipo, de repente num café, ela tá, de repente, porra, num quiosque, num posto um pouco mais elevadinho, onde você vê que tem a galera que é mais high level, tá ligado? Ah, mas eu não tenho roupa, vai com a roupa que você tem, vai. Ou então pega, cara, é investimento. Mas antes se prepara, passa um tempo sozinho, entra no modo caverna, começa a ler, começa a estudar, começa a se aprimorar, a buscar uma versão mais evoluída de você, onde você tenha mais know-how para comentar sobre diversos assuntos. Eu já trabalhei em diversas áreas da minha vida, assim. Então eu costumo ter assunto de diversas coisas. E por ter lido muito, eu costumo também saber falar de diversas coisas. Mas
tem assuntos que eu não domino. Então eu sento ali na mesa e fico quieto. Às vezes, até assuntos que eu domino bastante, eu procuro ficar quieto para poder entender um pouco mais do que as pessoas estão falando ali pela perspectiva delas. E também você, se você ler as 48 leis do poder, né, não ofusca o brilho do mestre. Se tiver uma pessoa ali na mesa que é muito foda e você quer se aproximar dessa pessoa, eu sugiro que você não procure ser mais inteligente que ela. Traduzindo, não se misture com porcos. Comece porque os porcos eles dispensam as pérolas. Comecem a andar com pessoas que te elevem para o próximo nível. Tá ligado? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui escrito Next Level. Fechou? Tamo junto, tamo junto, tamo junto.